O carro de Carlos quebrou e, sem conseguir achar um táxi, decidiu pegar o metrô lotado de São Paulo. Ele estava ali, sentado, cansado, olhando para o nada, quando ouviu uma vozinha fina e doce cantando. Era uma garotinha. Devia ter uns 7 anos no máximo, e quando ele ouviu a música, congelou. A música dele e de sua ex-Luciana. A música que ele nunca mais teve coragem de ouvir. Carlos apertou os olhos, como se pudesse segurar as lembranças. Mas era tarde demais. Cada nota da canção arrancava um pedaço do que ele foi um dia. Naquela noite, naquele metrô apertado, ele ia descobrir uma verdade chocante. O que ele não imaginava é que aquele encontro no metrô ia mudar a vida dele para sempre. Vou te contar essa história do início. Carlos Almeida tinha tudo dinheiro, mansão de luxo, mas estava vivendo o pior momento da sua vida. Divorciado há 7 anos, ele acordava todos os dias com aquele vazio no peito que só quem já perdeu um grande amor conhece. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. A casa estava sempre em silêncio, a cama fria, e o coração dele tinha virado pedra. Naquela tarde de quinta-feira, o carro de Carlos quebrou e ele não estava achando nenhum táxi. Então decidiu ir de metrô e acabou voltando do trabalho no metrô lotado de São Paulo. Ele estava ali, sentado, pensando em absolutamente nada, quando ouviu uma vozinha fina e doce cantando. Era uma garotinha. Devia ter uns 7 anos no máximo. Cabelo castanho, roupinha simples e suja, e uns olhos castanhos que brilhavam enquanto ela cantava com toda a emoção dentro do metrô. E a música, quando ouviu, ele congelou. Carlos sentiu o mundo parar. Era Doce Sonho de Verão. A mesma música que ele e Luciana, sua ex-esposa, tinham escolhido como a música deles. A música que tocou no primeiro encontro. A música do casamento. A música que ele não conseguia mais ouvir sem sentir uma dor no peito. E ali estava aquela criança, cantando cada verso com uma pureza que fazia os olhos dele arderem. "Mas que voz bonita você tem", Carlos disse, abaixando-se na altura da menina. Ela sorriu, meio tímida. "Minha mãe adora essa música. Ela canta para mim todo dia." Carlos sentiu um aperto no coração. Aquela menina tinha algo de familiar. Não sabia explicar. Talvez fosse só o momento, a música, a solidão falando mais alto. "Como você se chama?" "Maria. E o senhor?" "Carlos." "Prazer, Maria." Ele estendeu a mão e ela apertou com uma seriedade engraçada de criança, tentando ser adulta. Quando o metrô parou na próxima estação, Maria levantou. "Que é onde eu desço?" Ela disse animada. Carlos olhou pela janela. Já estava escurecendo. A estação era no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, uma região que ele sabia ser perigosa à noite. "Sua mãe vem te buscar." "Não, ela está doente em casa. Eu vim sozinha para tentar conseguir algum dinheiro para o jantar. Eu canto no metrô para ajudar minha mãe em casa." O coração de Carlos disparou. Uma criança daquele tamanho, sozinha, voltando para casa no escuro. "Maria, me deixa te levar em casa, só para ter certeza que você chegou bem." "Sua mãe não vai se preocupar?" A menina pensou por um segundo, depois sorriu. "Tudo bem, você parece gente boa." Carlos não sabia se era ingenuidade de criança ou se ele realmente passava confiança. Mas saiu do metrô com ela, e os dois caminharam pelas ruas estreitas da comunidade. Maria ia conversando, contando do desenho favorito. Carlos ouvia tudo com um sorriso bobo no rosto. Fazia tanto tempo que ele não se sentia vivo. Quando chegaram na frente de uma casa simples, de portão azul descascado, Maria parou. "É aqui. Obrigada, tio Carlos." Ela bateu na porta. Passos arrastados vieram de dentro. A porta se abriu devagar. E Carlos Almeida sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era Luciana. Luciana Ferreira, a mulher que ele tinha amado mais que tudo nessa vida. A mulher que ele tinha perdido por orgulho, por mágoa, por não ter sabido lutar pelo casamento. Ela estava ali, na porta, com olheiras fundas, os cabelos presos de qualquer jeito. Mas ainda era ela. Ainda era a Luciana dos olhos verdes que tiravam o fôlego dele. "Carlos!"
A voz dela saiu fraca, incrédula. Luciana. Ele mal conseguiu falar. Maria olhou de um para o outro, confusa. Vocês se conhecem? Luciana engoliu seco. Os olhos dela encheram de lágrimas. Conhecemos, filha. Conhecemos, sim. E foi nesse momento, nesse exato momento, que Carlos Almeida entendeu tudo. Fazia 7 anos desde o divórcio. Maria tinha 7 anos. 7. Ele fez as contas rapidamente na cabeça. O coração disparou. A respiração falhou. Luciana, ela é minha filha? Luciana fechou os olhos. Uma lágrima desceu. Entra, Carlos. A gente precisa conversar. Dentro da casa, Carlos mal conseguia processar o que estava acontecendo. O lugar era pequeno, mas arrumadinho. Tinha cheiro de comida caseira, paredes com desenhos de criança pregados com fita crepe, uma TV velha no canto da sala. Era simples, humilde, tão diferente da vida que ele e Luciana tinham quando eram casados. Maria correu para o quarto, deixando os dois sozinhos. Você tá doente? Carlos perguntou, reparando na palidez dela. É só uma gripe forte. Nada demais. Nada demais? Luciana, você não consegue nem ficar em pé. Ela deu um sorriso cansado. Não muda, né, Carlos? Sempre preocupado com os outros. Ele engoliu seco. Ela é minha filha. Luciana respirou fundo. Olhou para ele com aqueles olhos que um dia tinham sido só dele. Carlos sentou na cadeira da cozinha. As pernas falharam. Ele estava tremendo. Por que você nunca me contou? Luciana cruzou os braços, protetora. Porque quando eu descobri que estava grávida, a gente já tinha se separado. Você tinha acabado de sair de casa. Eu estava arrasada, Carlos. Arrasada. Você tinha me acusado de um monte de coisa. Disse que eu era ciumenta, que eu não confiava em você e eu descobri que ia ter um filho seu. Mas eu tinha o direito de saber. Eu sei. Ela levantou a voz. Depois se controlou. Eu sei. E eu ia te contar. Juro que ia. Mas aí eu vi você com ela. Carlos franziu a testa. Com quem? Com a Suelen, Carlos. Sua ex-funcionária. Vocês estavam saindo de um restaurante. Ela estava rindo, você estava rindo, e eu estava ali, grávida de 4 meses, tentando juntar coragem para te ligar. Carlos sentiu uma raiva subir. Raiva de si mesmo. Luciana, eu nunca tive nada com a Suelen. Ela era só uma colega de trabalho. A gente saiu algumas vezes como amigos, mas para mim não pareceu amizade, Carlos. Pareceu que você tinha seguido em frente. E eu decidi seguir em frente também, sozinha. Ele passou a mão no rosto desesperado. Eu perdi 7 anos da vida da minha filha. Você não perdeu, você não sabia. E agora você sabe. Carlos olhou para ela. E agora? Luciana suspirou. Agora eu não sei. Eu só sei que Maria precisa de mim. E se você quiser fazer parte da vida dela, a gente vai ter que conversar. Com calma. Ele acenou com a cabeça, ainda processando tudo. Maria apareceu na porta do quarto de pijama. Mãe, o tio Carlos vai jantar com a gente? Luciana olhou para Carlos. Ele olhou de volta. Vai sim, filha. Vai sim. Carlos não foi embora naquela noite. Nem na outra. Nem na seguinte. Ele começou a ir todo dia na casa de Luciana. No começo, com a desculpa de levar comida, remédio, ajudar no que fosse preciso. Luciana estava fraca e Maria precisava de cuidados. Ele cozinhava, limpava a casa, ajudava a menina com o dever de casa e aos poucos, naqueles dias simples e silenciosos, ele foi percebendo uma coisa. Ele nunca tinha sido tão feliz. Mas a dúvida ainda corroía ele por dentro. Uma tarde, enquanto Maria estava na escola, Carlos sentou com Luciana na varanda. Luciana, eu preciso ter certeza. Ela olhou para ele cansada. Certeza do quê? Que ela é minha filha. Luciana fechou o rosto. Você está duvidando de mim? Não é duvidar. Eu preciso de um exame. Preciso de um DNA. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois acenou com a cabeça. Tudo bem. Se é isso que você precisa para acreditar em mim, tudo bem. 2 semanas depois, o resultado chegou. Carlos abriu o envelope com as mãos tremendo. Probabilidade de paternidade 100%. Ele sentou no chão e chorou. Chorou como não chorava desde o dia do divórcio. Chorou de felicidade, de arrependimento, de alívio. Maria era dele, sua filha, sua menininha. E ele tinha perdido tanto tempo. Naquela noite,
Ele voltou para a casa de Luciana com o papel na mão. Desculpa, ele disse, entregando o resultado para ela. Desculpa por ter duvidado. Ela leu o papel. Depois olhou para ele com aqueles olhos verdes. Você é pai dela, Carlos. Sempre foi. Só demorou um pouco para descobrir. Ele sorriu com os olhos ainda molhados. E agora? Como a gente conta para ela? Luciana respirou fundo. Deixa comigo. Eu falo com ela. Só me dá um tempo. Carlos concordou, mas não precisou de muito tempo. Uma semana depois, Luciana chamou Maria para conversar. Ela sentou a menina no sofá, segurou as mãozinhas dela e falou com a voz mansa. Filha, você lembra do tio Carlos? Maria sorriu. Lembro. Ele é legal. Por que, mãe? Luciana olhou para Carlos, que estava na porta da sala, nervoso. Porque ele não é só tio. Ele é seu pai. Maria piscou, processou. Olhou para Carlos. Olhou para a mãe. Meu pai. De verdade? Carlos se ajoelhou na frente dela. De verdade, Maria. Eu sou seu pai. E eu sinto muito por não ter estado aqui antes. Mas agora eu vou estar. Sempre. Se você deixar. Maria ficou quieta por um segundo. Depois, sorriu daquele jeito lindo dela. Então agora eu tenho pai e mãe, que nem as outras crianças. Carlos riu, com lágrimas escorrendo. Tem sim, meu amor, tem sim. Maria pulou no colo dele e abraçou com força. Eu sempre quis ter um pai. Luciana chorou. Carlos chorou. E Maria só sorriu. Porque criança tem essa capacidade incrível de aceitar o amor de forma simples, sem ressentimentos, sem mágoas. Só amor puro. A partir daquele dia, Carlos passou a fazer parte da rotina de Maria. Ele buscava ela na escola, levava para tomar sorvete, ajudava com o dever de casa. E, claro, passava cada vez mais tempo com Luciana. No começo era estranho. Eles tinham tanto passado, tanta dor guardada. Mas aos poucos, naqueles momentos simples, um almoço de domingo, uma volta no parque, uma noite assistindo filme com Maria, eles foram se reaproximando. Luciana começou a rir de novo. Carlos voltou a sorrir de verdade. E Maria estava radiante. Até que, numa noite de sábado, Carlos convidou as duas para jantar fora, num restaurante bonito no centro. O primeiro jantar em família desde a separação. Maria estava animadíssima, de vestidinho rosa, cabelo preso com uma tiara de flores. Luciana estava linda, já estava muito melhor e mais forte, num vestido simples, mas elegante. E Carlos não tirava os olhos dela. Você tá linda, Lu, ela corou. Para, Carlos. É sério. Sempre foi linda. Mas hoje tá especial. Ela sorriu e ele percebeu. Percebeu que ainda amava aquela mulher, que nunca tinha deixado de amar. Eles jantaram, conversaram, riram. Maria contou piadas sem graça e os dois fingiram que eram engraçadas. Foi perfeito. No caminho de volta, Carlos segurou a mão de Luciana. Ela não soltou. Carlos, o que a gente está fazendo? Não sei, mas está parecendo certo. Ela olhou para ele. Você acha que a gente pode tentar de novo? Ele parou o carro. Olhou fundo nos olhos dela. Eu nunca deixei de te amar, Luciana. Nunca, ela chorou. Ele enxugou as lágrimas. Eu também te amo. Sempre amei. Maria, no banco de trás, estava dormindo. E a família estava se reconstruindo, mas claro, a vida nunca é simples assim. Alguns dias depois, Carlos estava na casa de Luciana quando a campainha tocou. Luciana foi atender. E quando abriu a porta, Carlos ouviu uma voz que fez seu sangue gelar. Oi, Luciana! Quanto tempo, né? Era a Suelen Campos, a ex-funcionária. A mulher que tinha sido o motivo, ou pelo menos a desculpa, para a separação deles. Luciana travou. O que você quer aqui? Suelen entrou sem ser convidada, com aquele jeito arrogante que sempre teve. Vim ver o Carlos. Soube que ele anda por aqui. Carlos apareceu na sala. O rosto fechou. Suelen, o que você quer? Ela sorriu. Um sorriso falso, venenoso. Queria te ver. Faz tempo, né? E vim conhecer essa casa nova sua. Ela olhou em volta com desprezo. Bem simplesinha, comparado com a mansão de antes. Luciana cerrou os punhos. Você não foi convidada. Pode sair, Suelen riu. Calma, querida. Eu só vim trazer um recado pro Carlos. Ela se virou para ele. Você lembra daquela proposta que eu te fiz? De sociedade na empresa? Não tenho interesse. Tem certeza? Por
Porque ficar aqui nessa... Ela olhou para Luciana com desdém. Situação. Não é muito promissor para você. Luciana deu um passo à frente. Sai da minha casa. Suelen ignorou. E essa é a filha, né? Ela apontou para Maria, que tinha aparecido na porta do quarto. Ah, que bonitinha. Pena que tá tão mal vestida. Cala a boca! A voz de Luciana saiu gelada. E pena que vai crescer numa casa sem estrutura, sem dinheiro e sem... Luciana não deixou ela terminar. Pegou um copo de água que estava na mesa e jogou na cara de Suelen. Sai da minha casa agora. Suelen ficou em choque, pingando água. Carlos correu para separar as duas. Chega! Ele segurou Luciana pelo braço. Depois olhou para Suelen com uma raiva que ela nunca tinha visto. Você vai sair daqui agora e nunca mais vai se meter na minha vida. Nunca mais vai falar da minha filha. Nunca mais vai falar da Luciana. Entendeu? Suelen limpou o rosto humilhada. Você vai se arrepender, Carlos. Não vou. Agora some. Ela saiu batendo a porta. Carlos respirou fundo, tentando se acalmar. Quando se virou, Luciana estava tremendo. Luciana, eu não aguento mais, Carlos. Não aguento mais essa mulher. Não aguento mais essa história toda. Eu sei, mas ela não vai mais aparecer. Eu prometo. Luciana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Como eu sei que posso confiar em você? Carlos segurou o rosto dela com as duas mãos. Porque eu nunca tive nada com ela. Porque eu te amo. Porque eu amo a nossa filha. E porque eu vou passar o resto da minha vida provando isso para você. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Luciana desabou no choro. Ele a abraçou forte. Maria veio correndo e abraçou os dois. Não briga, gente. Por favor. Carlos beijou a cabeça da filha. A gente não vai brigar, meu amor. Nunca mais. E Suelen? Bem, ela sumiu da cidade. Humilhada, derrotada, sem nada. E nunca mais deu as caras. Depois daquele dia, Carlos e Luciana ficaram ainda mais próximos. Ele levou as duas para morar na mansão, já que a casa onde Luciana morava era alugada e estava em ruínas. Maria estava feliz, mais feliz do que nunca. E um dia, enquanto os três tomavam café da manhã, Carlos segurou a mão de Luciana. Luciana, eu tenho uma pergunta para te fazer. Ela olhou para ele desconfiada. Que pergunta? Ele se ajoelhou. Maria arregalou os olhos. Luciana Ferreira, você aceita casar comigo? De novo? Luciana levou a mão à boca, chorou, riu, acenou com a cabeça desesperadamente. Sim, eu aceito. Maria pulou da cadeira gritando. Vai ter casamento? Eu vou ser dama de flores. Carlos riu, abraçando as duas. Vai sim, meu. Você vai ser a dama de flores mais linda do mundo. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi simples, no jardim da mansão, com poucos convidados. Mas foi perfeito. Luciana estava radiante de vestido branco. Carlos, de terno, não parava de chorar. E Maria jogou pétalas de rosas pelo corredor como uma princesa. Quando o padre perguntou se Carlos aceitava Luciana como esposa, ele respondeu sem hesitar. Aceito, para sempre. E quando Luciana disse sim, Carlos chorou e a abraçou. E assim, a família Almeida Ferreira recomeçou. De novo, mas dessa vez mais forte, mais unida, mais certa. 2 anos depois nasceu Miguel. Um menino lindo, gordinho, de olhos verdes como a mãe e sorriso espoleta como o pai. Maria se apaixonou pelo irmãozinho na hora. Ajudava a trocar fralda, a dar mamadeira, a cantar para ele dormir. E sempre que ele chorava, ela cantava a música que um dia tinha cantado no metrô. Carlos e Luciana olhavam aquela cena e sabiam, eles tinham conseguido. Tinham reconstruído tudo. Tinham voltado. E agora tinham uma família completa. Porque o amor verdadeiro é assim. Ele se perde. Ele se encontra. Ele se machuca. Ele cura. E quando é de verdade, ele sempre volta. Se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de qual cidade você é e o que achou dessa história. E até a próxima história.